Gente, a paz do Senhor para quem é crente e quem não é também. Eu quero que esse vídeo chegue até você. Essa madrugada o Senhor me despertou com um sonho muito real, muito mesmo. Ele é muito longo e vou contar aqui pra vocês. Lembrando que toda honra seja dada somente pra Deus. Mas eu vou descrever o que aconteceu nesse sonho. Eu acabei de acordar. E o final foi muito lindo. Mas o começo foi triste, gente. E aqueles que não se prepararam, eles vão ficar de fora. Ai. Deixa eu me acalmar aqui. Deixa eu pegar um pouquinho de água. O Senhor me deu um sonho tão real. Eu queria muito pra vocês. O que, mãe? O Senhor me deu um sonho tão real. Vocês precisam saber o que vai acontecer. Oh, meu Deus. Nós Jesus que tá vindo pelo próprio Deus está vindo. Meu Deus que tá vindo. Deus e Jesus estão vindo. Meu filho, eles vindo. Deixa eu voltar, senão eu vou esquecer. As pessoas precisam saber. Gente, então o sonho foi assim. A terra começou a estremecer muito. As pessoas começaram a ficar sem casas, ilhadas, sem saber o que fazer. Todas mesmo, todas. Não tinha exceção, que era crente que não era. E aí, começou a se juntar uma comunidade no meio dos matos para entender o que estava acontecendo. E eu era uma delas. Eu estava no meio dessas pessoas. Tava eu, meus filhos. Eu não me lembro do meu esposo, não. Eu só lembro que eu tava eu e meus filhos. Eu, Carlinho, André, Heloísa, Laura. Eu não me lembro também de Heloísa, não. Eu lembro só de Laura. Também porque ela ficava brincando com outras crianças. E aqui aquelas pessoas começaram a se juntar em um local para tentar entender o que estava acontecendo na Terra. Que eu não tinha explicação o que estava acontecendo. Muito terremoto, tsunami, destruição. Tava tudo sendo destruído. Não tinha exceção de quem ia ficar em casa ou quem não ia. A não ser aqueles ricos que se esconderam, né? Que tá em Apocalipse. Mas o Senhor, ele, nessa comunidade tinha uma pessoa que Deus escolheu para mostrar o que ia acontecer, o que já estava acontecendo. E aí, antes de eu dormir essa noite, eu tava vendo alguns vídeos de madrugada, acordei de madrugada, pensando no que meu esposo viu. Meu esposo falou para mim que viu uma luz agora, no dia 1º de noite, no céu. E eu estava aqui dentro de casa e não vi nada, porque o céu aqui tá chuvoso, né? Então tem muitas nuvens, e assim que deu esse clarão, a energia lá no Vila foi embora. E eu fiquei pensando nisso. E acordei às 4 horas da manhã, mais ou menos. E comecei a ver alguns vídeos no Instagram sobre, né, clarões, essas coisas, né? E aí comecei a sentir umas coisas estranhas, desliguei o celular e voltei a dormir. Senti uma coisa querendo me abduzir antes do sonho. Tipo, sabe, tomar minha mente. Nessa hora eu clamei por Jesus.
Eu clamei por Jesus, eu vi uma água dentro do meu pensamento, clamando por Ele. Aquela água limpa, uma água bem clara, bem, tipo cristal. E nessa hora essas coisas me deixaram. E eu consegui dormir. E aí que começa o sonho. Nesse sonho, como eu falei com vocês, o mundo era destruído, tudo era destruído. Não tinha igreja, não tinha nada, não tinha escola, não tinha governo mais. E aí a gente se juntava nessa comunidade. Como eu falei pra vocês, estava eu e meus filhos. E aí o Senhor me levantou nessa comunidade para revelar para as pessoas o que vai acontecer nesse período. E aí o Senhor, eu ia dormir nessa comunidade e o Senhor me dava um sonho dentro do sonho. Nesse sonho eu via o Senhor vindo com muita ira. Ele vinha passando, destruindo tudo. E levando aqueles que eram dele, e destruindo também aqueles que não eram dele. E dividindo as almas, dividindo quem era dele e quem não era dele. Ele vinha com muita fúria. E atrás dele vinha Jesus e vinha os anjos. Também nesse mesmo pensamento, nesse mesmo propósito. E aí eu acordava nesse sonho, dentro do sonho. E o Senhor falava assim pra mim: a revelação é essa. Eu tô indo já buscar a minha igreja. Eu tô indo já buscar o que é meu. E eu acordava no sonho e falava com todos que estavam na comunidade. Eles me davam ouvidos, me ouviam. E o Senhor falava: eu estou chegando para buscar. E aqueles que tiverem pornografia, prostituição, jogo, esquecendo de mim, esses vão para lá. E outros que estão fazendo bem, que estão amando seus filhos, que estão buscando a minha face e procurando viver de acordo com a palavra de Deus, com amor, com amor mesmo. É amor, é amar como se fosse a última coisa nesse mundo. É amor, gente. É amar o Senhor e amar a palavra dele, é amar as pessoas. Amo o teu próximo, pelo amor de Deus, ame o teu próximo. É o amor que vai salvar. Saia dos pecados, saia do meio de coisa que não acrescenta a Deus, saia desse meio. Sim, gente, aí eu falava com as pessoas dessa comunidade que Deus me revelava, eles me davam ouvidos porque estava tudo destruído. E eles ficavam tipo como eu fosse Moisés e eles fossem o povo. Deus falava comigo e eu falava com eles, porque eles estavam com medo. Mas como não ter medo, a visão que eu tive com Deus vindo foi muito terrível. A ira de Deus, gente. A ira de Deus. Eu não tô aqui como uma santa, eu também sou pecadora, que nem vocês. Eu tô na igreja pra tentar me consertar, pra buscar ser melhor do que ontem. Mas eu te peço, gente, tenha amor pelo próximo, é o amor que vai salvar. Deus vai salvar aqueles que têm amor pelo próximo. Não precisa estar 24 horas dentro de uma igreja orando. Faça o bem. Faça o bem. Você que é temente a Deus, você tem um temor de Deus. Só de fazer o bem você já tem um temor. Então isso aqui para o Espírito fazer algo maior e você conhecer a Jesus.
E terminando aqui o sonho. E eu passava aquela visão para aquelas pessoas que estavam comigo. E eles ficavam amedrontados, alguns, e outros não. E o Senhor falava que estava passando, estava vindo. E aquele que fosse pego no pecado, no adultério, na prostituição, vendo pornografia, não cuidando dos seus, não cuidando da sua casa, esses seriam levados. E aqueles que ficou, que são de Deus, eles seriam transformados. E agora deixa eu terminar aqui esse sonho e visão que o Senhor me deu. E aí eu passava esse recado, né? E as pessoas começavam a viver de acordo com a palavra de Deus. Começavam a amar naquele tempo que eles tinham. Porque não dava mais tempo. O Senhor estava vindo com toda a ira dele. Toda ira. Estava Deus, o Pai, o Filho e os anjos estavam vindo. Eles estavam saqueando, como é que fala? As almas do mundo inteiro. Estava, entendeu? Cada um, ele estava entregando cada um para sua escolha, sua própria escolha. E aí eu falava com as pessoas, elas me davam ouvido e a gente começava a viver verdadeiramente o amor dentro daquela comunidade, de amar uns aos outros, a falar a verdade da palavra. Aqueles que estavam errando, eu corrigia e falava: não faça isso, porque o Senhor está vindo, a gente tem pouco tempo, pare com isso, pare de fazer isso, vamos amar. E aí a hora chegou. Esse tempo que eu falo do sonho foi como... Deixa eu botar aqui mais ou menos quanto tempo que levou para Deus chegar até a gente. Mais ou menos uns 15 dias por aí. 15 dias. Não, tô mentindo, não é muito não. Um mês, mais ou menos, que a gente estava, né, no meio dessa ilha. No meio desses matos aí. Fazendo o que Deus tinha mandado. E aí, mesmo a gente querendo que todos ali fossem salvos, infelizmente muitos não foram. Muitos não queriam, principalmente os jovens. E aí, deixa eu contar aqui o que aconteceu. O Senhor chegou com toda a fúria. Quando ele chegou, a gente não sentia, mas a gente estava vivendo uma paz. A gente estava vivendo em amor, servindo um ao outro naquele lugar. Os pais estavam amando seus filhos. E tava, sabe, as pessoas estavam vivendo na comunidade em amor. Mas muitos daqueles lá estavam escondendo coisas que não deveria estar escondendo. Porque, como eu disse para eles, o tempo já tinha acabado. Jesus estava vindo, Deus estava vindo. O Senhor chegou de repente. Num dia comum que a gente estava, né? Amando ali um ao outro, servindo um ao outro, amando e servindo um ao outro. E aí, o Senhor chegou e começou a ver quem era dele e quem não era. Não só ele, mas os anjos também. E a figura deles não era como a gente. Eles eram transparentes você não via. Eles eram ser de luz transparente, você via sim, mas não sabia, não via fisionomia, você via sim aqueles detalhes de rosto, mas não o rosto.
E eles chegavam com como ele estava transparente, tinha um pedaço de pano assim envolvido neles, que era vermelho, mas você não via eles. Não, mãe, vermelho. E aí de repente ele chegou Não. e escolheu os seus. Eu lembro que eu estava, as minhas filhas estavam. Tinha um filho meu que infelizmente estava no meio do que não presta e foi pego de surpresa. E aí o Senhor foi uma coisa tão rápida, quando ele chegou. Todos aqueles, ele já sabia que era dele. Começou a já deduzir que ali era Deus que estava ali, o próprio Deus estava ali. E aí o Senhor nos encontrou. Infelizmente eu tô triste pelos que ficaram. Foi horrível, viu? Não quero nem chorar. O Senhor nos tocou, nos encontrou. E aí a gente começou a se transformar, nos transformar. Nossa pele não era mais essa, começamos a nos transformar. Os nossos cabelos começaram a encher. Ficamos com o nosso corpo transformado, como Jesus fala, né? Como Deus fala em Apocalipse. Teremos nossos corpos transformados. E assim, o Senhor não tirava a nossa vida, mas éramos transformados mesmo. Nossa pele mudava assim, ficava uma coisa mais bonita, bem mais linda mesmo, uma coisa, sabe, inexplicável. Nossos cabelos começavam, eu não vou mentir, meu cabelo começava a ficar assim grande, cheio, branco, enorme, uma coisa mais linda. E nessa hora que a gente começou a deduzir que era Deus, que era Jesus, começamos a gritar de alegria. E gritamos, fomos transformados, glória a Deus, conhecemos ao Senhor, aquela alegria. E começamos a nos transformar. Mamãe, você é alegria. E aí, a minha filha também aqui, que estava no sonho, ela, sabe? Tá? A gente começou a ficar diferente do que somos humanos aqui na Terra. Isso aqui pra gente aqui, a gente tenta todo dia fazer um skincare pra ser melhor cada dia. Mas o que aconteceu nesse sonho foi sobrenatural, Eu espero que você dê crédito a isso, né? Mas não fique só nas minhas palavras. Que o Senhor, Ele possa confirmar no seu coração que isso foi real, que o Senhor me deu essa visão. E antes de dormir, eu falo que não era nem digna de receber uma visão de Deus. E o Senhor fez isso. E o meu pensamento foi passar para vocês do mundo, de quem vai ver, seja crente, seja não crente, seja católico, não importa o seu, como é que fala, se você é gay, é lésbica, a função das pessoas, de umas às outras, é amar. Deus não quer que julgue, Deus quer que ame, entendeu? Porque quem vai fazer a obra não sou eu, não é o pastor, não é o pai, não é a mãe, é o Espírito Santo. O Espírito Santo convence o homem do seu pecado. Não adianta tentar forçar ninguém a nada. O Espírito Santo vai fazer. Basta você amar.